Olha, Babi, já que vocês estão falando de produtos naturais, o nosso bate-papo agora tem tudo a ver com isso, né, Kelly? Tem tudo a ver. Já pensou, gente, você fazer um parto na sua própria casa? Ai, qual será o risco disso? Qual a finalidade? Qual a emoção, né, Bruno? Pois é, e para tirar todas as nossas dúvidas, hoje a gente está recebendo aqui a enfermeira obstetra Isa Ortiz, que vai esclarecer tudo pra gente. Você que tem vontade de fazer um parto domiciliar, fica coladinho aqui com a gente porque ela vai esclarecer tudo, não é, Isa? Seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, muito obrigada. Boa tarde. Muito Seja obrigada a bem-vinda. você pela sua presença, viu? Bruno, me diz uma coisa. Olha, só de falar em parto domiciliar, assim, já me dá um arrepio, porque eu fico imaginando, gente, já não é uma tarefa muito fácil para a Sim. mulher. E pensando em fazer em casa isso, né, eu fico imaginando qual que é a finalidade, o que que a mulher pensa sobre isso. Porque a gente sabe que antigamente os partos, eles eram em casa. Sim. Mas hoje Exatamente. você escolhe ter em casa. Então, qual que é a finalidade? O que que passa na cabeça de uma mãe, por exemplo, para querer ter um parto domiciliar? Bacana você perguntar isso. Primeiro que a gente tem que lembrar que parto é um evento fisiológico. Então, os bebês, eles nascem. Quando eles precisam nascer, chegou ali no tempo, eles vão nascer. Uhum. Então, bebês nascem no elevador, bebês nascem na porta do Sim. hospital, na calçada, em casa, acidentalmente. Então, até aquelas pessoas que têm o objetivo de ter um parto hospitalar, às vezes acontece do bebê surpreender e vir antes, né? É verdade. Então, pensando em ser um evento fisiológico, todas as gestações que são de risco habitual, porque a gente não usa mais o termo baixo risco, costumamos falar risco habitual. São gestantes que não têm nenhuma comorbidade, nenhum grande problema e que podem sim se aventurar para um parto domiciliar. São pessoas que elas não querem ir para o hospital, não gostam do ambiente e aí elas escolhem o parto domiciliar. E o Ministério da Saúde, ele dá esse direito à mulher, né? Ele garante esse direito da mulher. Então, ele fala que responsável pelo local de escolha é a gestante. Então, quando ela fala que ela quer um parto domiciliar, tem uma equipe especializada para isso e ela pode, sim, ficar no conforto da casa dela. Dentro de casa, a gente costuma dizer que a ocitocina, que é esse hormônio que atua dentro da gente, que é o hormônio do amor, o hormônio do sexo, do prazer. A ocitocina, ela trabalha muito melhor com a mulher no ambiente de conforto, sendo assim a casa, o ambiente de escolha. E aí a gente diminui aquelas intervenções que a gente faz dentro do hospital, como ocitocina sintética, que normalmente no hospital a gente opta, que é o famoso sorinho que coloca Sim. nas mulheres. Então, pensando nesse benefício, em casa ela está ali inundada de amor, inundada de conforto, com as pessoas que ela escolheu para estar nesse evento com ela. Ela está tendo ali a liberação desse hormônio de maneira natural, sem precisar apelar para o hormônio de fora, exógeno. Então, ela tem ali vários benefícios só de estar dentro de casa. Acho que esse assunto é meio um tabu, porque as pessoas às vezes se sentem meio inseguras, né, de fazer o parto em casa. E essa é uma das coisas que eu queria te perguntar, se por acaso as mulheres precisam estar dentro de algum padrão para que esse parto possa acontecer em casa. Precisa seguir algumas regrinhas aí para estar seguro o suficiente para fazer em casa? Sim, tem que seguir. Então, como eu falei, primeiro são mulheres de baixo risco, entre aspas, risco habitual. Essas mulheres, elas têm uma gestação saudável, tranquila, precisa fazer o pré-natal. Esse pré-natal precisa ser com a equipe que vai acompanhar o trabalho de parto. Durante o pré-natal é feito uma educação para essa mulher, uma orientação, reforça ali todo o estudo que ela já teve antes dessa escolha, né? E pensando nisso, essas mulheres elas conseguem desenvolver ali o trabalho de parto dela de maneira segura, porque se ela se sente segura, através desse estudo, Sim. isso, ela consegue sim participar desse parto domiciliar. Entendi. E como que os profissionais, né, da saúde, eles se preparam para uma possível intercorrência no parto, né? Porque você vai estar lá na casa, né? Vai estar um pouco longe do hospital, possivelmente talvez precise ir para o hospital. Como que eles se preparam? Então, a equipe ela é capacitada para urgências e emergências, tanto obstétrica quanto neonatal. Então, precisou, a equipe vai saber como agir, a conduta daquele momento durante a emergência. Então, frente à emergência, a equipe ela já tem essa capacitação e tem também a habilidade para atuar.
E aí a gente pensa em acionar ali o nosso plano de transferência de parto domiciliar. Então, teve a emergência, a equipe ela já começa a agir mediante essa emergência, seja uma hemorragia pós-parto. O que é feito no hospital? É feito soro, é feito medicação, é feito manobra, manejo. Então, no parto domiciliar é a mesma coisa. A equipe vai começar a agir mediante ali a emergência, a intercorrência, e vai transferir para um local seguro. Então, tem algumas regras, né, como você falou, que a gente coloca ali alguns critérios. A gente precisa ter um hospital próximo de casa. Então, se eu tiver ali uma emergência, eu tenho tempo hábil para chegar no hospital. Precisamos ter material e equipe capacitada. Então, a equipe não vai de mãos vazias. Tudo que a gente tem ali de atendimento, o material é levado pela equipe para conseguir dar os primeiros cuidados e entrar ali nos primeiros manejos. A gente precisa de uma ambulância na porta de casa. Então, tem uma equipe de ambulância que é acionada durante o período de parto, o período expulsivo de parto. E isso garante com que tenha uma segurança nesse parto. Sabe o que é mais doido, assim? Porque antigamente os partos aconteciam em casa, né? Eu acho que só precisava da supervisão de alguma parteira e talvez não tivesse nada do que a gente tem hoje de tecnologia, né? Eu duvido que tivesse uma ambulância lá na porta de casa. Não. E às vezes, muitas vezes no interior lá, né? Bem longe de qualquer hospital, assim, o negócio era bem mais difícil mesmo. Ô Isa, agora tem algum benefício de fazer o parto domiciliar? O conforto. É a primeira coisa que a gente fala, porque você estar na sua casa, como eu falei, em volta das pessoas que você gosta, as pessoas que você escolheu para estar nesse momento. Então, o conforto é incrível. Você terminou ali o momento do parto, passou pela hora dourada, que a gente fala que é aquele momento de contato mãe e bebê, de amamentação, aquela hora que a gente fala que é o período tão importante do parto. Você já vai tomar seu banho, já está com a equipe que te acompanha nesse banho. As mulheres, elas lavam o cabelo, que antigamente falavam, imagina, acabou de ter um parto. sem lavar. Como que você vai lavar o cabelo agora? Elas lavam o cabelo. Calma, mas não pode lavar por alguma questão... Eram, Por quê? acho que algumas questões, né, que as pessoas e tinham, também mas... teve uma perca sanguínea ali considerável, fisiológica do parto normal. E aí a gente pensa que essa mulher vai levantar e ela pode se sentir mal. Então, sim. por esse motivo, nos hospitais, às vezes, eles pedem um pouquinho mais de tempo, porque ele não tem a quantidade de pessoas para essa mulher, né? Para poder estar ali o tempo todo de olho nessa mulher. Normalmente é uma enfermeira olhando 7 mulheres, mais ou menos isso, né? Então, quando eu estou dentro de casa, eu penso numa equipe inteira olhando uma mulher. Então, eu tenho um atendimento mais próximo. Então, eu posso, sim, levantar essa mulher, colocar ela no banho, ela pode lavar o cabelo, porque a equipe está ali para atender caso ela se sinta mal. Entendi. Legal, E em qual circunstância, né, que pode ser considerado, né, para ficar de olho, talvez não tentar, que pode ser considerado arriscado fazer um parto domiciliar? Várias circunstâncias, por isso que a gente fica muito assim atento no pré-natal com todos os exames laboratoriais, exames de imagem, para conseguir entender se ela se encaixa nesse critério. E às vezes começa com um plano num parto domiciliar e durante o acompanhamento acaba mudando esse plano para um parto hospitalar. Então, uma das coisas, por exemplo, se o bebê ficar muito grande, a gente chama ali de possíveis macrossomias, esse é o nome, bebês gigantes. A gente tem um risco aumentado durante o parto normal desse bebê ter uma distócia de ombro, que é quando impacta o ombro do bebê na pubis da mãe. Então, se eu tenho esse risco aumentado, principalmente bebês de mães diabéticas, porque eles têm o tronco muito mais largo. Ah, é? Se eu tenho esse risco aumentado, eu já não posso pensar no parto domiciliar. Risco de hemorragia, então mulheres que têm algum problema de coagulação ou até que teve vários partos normais anteriores e que tem um risco maior para hemorragia pós-parto, são mulheres também que precisam de um atendimento hospitalar e por aí vai, são inúmeros. Tem que cuidar, né? Prestar atenção no que pode ser uma questão inúmeros, aí. né? Agora, só uma dúvida, assim, que pode até estar sendo meio avulsa essa dúvida. Parto domiciliar, tanto faz se é... Como é? Cesárea ou normal? Ou é só normal? Só Acho que normal. só normal. Nossa, que ufa. Cesárea é Que uma bom. cirurgia, a gente não costuma falar parto, cesárea, porque parto é parto vaginal, parto normal. Ah, tá. Então a cesariana ela é uma cirurgia para extração fetal, então é para retirada do feto, aberta várias camadas da barriga, então é cirúrgico, né? E a cirurgia tem que ser feita por médicos que são profissionais de alta complexibilidade dentro de um centro cirúrgico. Sim. Então muda bastante coisa.
coisa. O parto normal é algo fisiológico, como eu falei. Então, os bebês nascem, Sim. a gente só Se tá ali você para não garantir... for pro hospital, ele vai não nascer do tenha mesmo jeito onde dúvida. você estiver. A gente tá ali só para garantir a segurança ali do bebê e da mãe. Não Que tenha legal. dúvida, né, que se o parto cesárea ou a cesárea, né, pudesse ser feito em casa, todo mundo ia querer, porque já pensou? Não ter que ficar no hospital, querendo ou não, a mãe, a partir do momento que o bebê nasce, já não dorme mais direito, eternamente, vamos falar assim. E aí, sempre fica o tempo todo gente entrando no quarto, então seria um conforto. Mas eu já percebi Verdade. bastante também que essa questão das mães escolherem ter o parto normal em casa, às vezes na banheira, na piscina e no chuveiro. E aí, né, tem todas as outras formas mais para também você estar naquele ambiente familiar. Né? Tem pessoas que fazem toda essa questão, que estão ali, né, pagando o preço, mas gostam, querem já fazer com que o bebê nasça nesse ambiente familiar. Minha curiosidade é o seguinte, além de uma pessoa para auxiliar no parto, qual que é a função da doula? É bem legal essa pergunta. As pessoas, elas confundem muito a doula com a enfermeira obstetra. Primeiro vamos começar contando o que é a doula, gente. Que a Kelly surgiu com essa pergunta que eu não sei nem o que é isso. Doula é aquele profissional, perfeito. Doula é aquele profissional que está ali para dar apoio emocional para essa mulher. Então é aquele profissional que vai estar de mão dada. E tem gente que pensa, mas o pai do bebê não vai estar ali, o companheiro, a mãe, a madrinha? Não. Às vezes o pai do bebê vai estar tão desesperado quanto a mulher, não é verdade? A doula não. Ela tem ali toda uma educação perinatal, ela tem ali uma formação para estar nesse momento com a mulher, de mão dada, fazendo massagem. Massagem é um ótimo método, não medicamentoso para alívio da dor. A doula, ela tá ali falando palavras de força para essa mulher. Então, no momento que a mulher fala, não, eu não consigo, é a doula que vai estar ali falando, não, você consegue sim. Então, ela tem uma função incrível para acompanhar essa equipe de parto domiciliar. E ela não trabalha só no parto domiciliar, ela também trabalha nos partos hospitalares. E ela tem alguma formação específica Sim, nesse é sentido? Sei necessário lá, fazer um psicóloga, terapeuta, alguma coisa assim, não? Sim, é necessário fazer um curso para isso. Claro que existem muitas psicólogas que já se encontraram nesse mundo, então elas são psicólogas e se formam também como doulas. E outros profissionais da área da saúde também gostaram e já entraram nessa profissão. Mas o objetivo dela é esse foco, poder estar ali de apoio emocional para essa mulher. Que legal. Você teria coragem, Kelly, de fazer um parto domiciliar? Não. Ótimo, não tenho. Uma vez eu vi um livro, há muito tempo atrás, quando eu era criança, eu vi um livro de uma tia minha. Quando eu abri exatamente num parto normal. Eu lembro que eu fiquei apavorada com aquilo. Eu falei, gente, que é isso? Como assim, né? E tal. E desde então eu decidi que eu queria cesárea e foi assim a minha filha. Eu nunca nem pensei, mas eu admiro muito quem tem coragem, principalmente quando quer fazer em casa. Eu admiro mais ainda, porque, né? Ô Isa, teria um você pouco costuma fazer mais domiciliar ou mais hospitalar? A gente não fala nem que a gente faz parto, porque o objetivo do parto, principalmente do parto domiciliar, é encher essa mulher de autonomia. É dizer que as mulheres, elas são capazes e o corpo delas são feitos para parir. Então, quem que faz o próprio parto? A mulher. A mulher, ela faz o parto dela, a gente a acompanha, ouvindo batimentos cardíacos, a gente fica ali nessa função de acompanhar. E eu sou enfermeira obstetra, tanto hospitalar, trabalho intra-hospitalar numa instituição pública, quanto esses acompanhamentos particulares de parto domiciliar. Então, como eu trabalho num plantão, um dia sim, um dia não, acaba que fica meio equilibrado. Entendi. Olha, você é nova, hein? Não sabia bom, é mais fácil. A gente precisa dizer que quem faz o parto é a própria gestante. E não É um são os movimento médicos. que a gente tem aí já voltado para a humanização mesmo. Não, faz todo sentido. Pensando que a mulher, ela saiu desse papel, lindo. se a gente parar para pensar, né? A gente colocou a mulher num momento fragilizado dentro de um hospital, com uma equipe profissional, muitas vezes uma equipe médica, muitas vezes homem, e aí perdeu totalmente essa essência daquele movimento feminino que era desses partos na casa. E quando a gente fala que a mulher, ela é capaz de fazer o próprio parto, de parir, com a presença da gente acompanhando, claro, a gente dá essa força, essa potência para essa mulher. E quais são as considerações assim importantes, né, que a gestante precisa analisar para ela poder decidir se o parto dela vai ser domiciliar ou se o parto dela vai ser hospitalar? Além dessa questão que eu falei da gestação, do pré-natal, de todos os exames estarem ok, né, tudo tá bem com mãe e bebê, essa não é uma coisa que a gente costuma falar para a mulher, você deve fazer um parto domiciliar, ou não é uma coisa que a gente vende, não é um produto. Normalmente já vem a ideia da mulher. Então, eu tenho até uma colega de trabalho que ela costuma falar assim, que é uma porta que ela só abre por dentro, a maçaneta só tá do lado de dentro. Então, não é o profissional que está fora, que está dizendo para essa mulher, olha, esse
esses são os benefícios do parto domiciliar. Normalmente são mulheres que elas já vêm com essa demanda, com essa vontade, com esse desejo, e a gente só respeita esse desejo dela e banca junto com ela, que é uma delícia, claro, né? Mas o objetivo maior é respeitar um desejo que já é dela. Então ela já vem com as questões dela. São mulheres que muitas vezes não gostam do ambiente intra-hospitalar, não se sentem seguras, ou já têm um passado que deixou elas traumatizadas com esse ambiente, ou preferem mesmo essa linha mais natural e querem estar em casa, diminuir as intervenções. Então são esse perfil de mulheres. Entendi. Ô Isa, agora tem alguma estatística, se é que a gente pode dizer assim, de segurança entre um parto domiciliar e um hospitalar? Sim, está sempre sendo estudado, sempre colocado isso em jogo. Então, a gente fala que é evidência científica. Então, quando a gente tem evidência científica que compara parto domiciliar com parto hospitalar, a gente tem ali um resultado de que não tem alteração e impacto em morte materna e infantil, em neonatal. Então, a gente sabe que é a mesma segurança que a gente tem no parto domiciliar, a gente tem no parto hospitalar. Claro, dependendo da equipe. A gente fala de uma equipe capacitada para isso. Porque qualquer movimento que não esteja fisiológico, essa equipe vai transferir para um hospital. Curiosidade, que quando eu vejo na TV ou na internet alguém fazendo, eu fico assim desesperada para entender o que acontece ali, porque eu já imagino, mas é como a gente fica com medo de falar alguma coisa que não sabe a fundo, né? Quando o bebê nasce dentro da água, porque às vezes elas fazem parto dentro da piscina, dentro da banheira, né, gente? Então, quando o neném nasce dentro da água, tipo, ali ele tá respirando ainda 100% pelo cordão, por isso que não tem problema nenhum. Os primeiros segundos já tem... Como que é? Exatamente isso. O bebê, ele respira pelo cordão umbilical. Por isso que é até uma falsa ideia que as pessoas têm. Enrolou o cordão no pescoço, o bebê não vai mais respirar, precisa ser cesárea. Ou qualquer coisa do tipo. O bebê respira totalmente pelo cordão umbilical. Dentro do cordão tem uma geleia, que a gente fala geleia de Wharton, que protege os vasos de serem comprimidos, de ficarem fechadinhos e o bebê não respirar. Então, o bebê nasceu dentro da água. Se ele permanecer dentro da água, ele vai estar respirando pelo cordão umbilical. Então, quando que ele vai começar a respirar pelo nariz? Quando a gente puxa, não? Não? A gente não corta o cordão. Eu achei que era quando a gente cortava. puxa o bebê para cima para a mãe, coloca em contato pele a pele com a mãe do lado de fora. Ali sim o bebê está respirando pelo nariz, pelos pulmões. Legal. Então, naquele momento a gente não volta mais o bebê para a água. Mas até o momento que ele nasceu, dentro da barriga ele está totalmente imerso de água, né? É verdade. Nossa, que curioso, né? Muito. Isso. Que Agora, assunto, sabe hein? uma coisa que eu tive o privilégio de acompanhar o parto da minha sobrinha, né? A médica lá, a enfermeira fazendo Você aguentou? parto. Escuta, a médica fazendo o parto, junto com toda a equipe, né? Não, a minha irmã fazendo o parto e os médicos auxiliando ali. Eu tava chorando igual uma criança lá fora. E daí a médica perguntou assim: quem é aquele rapaz que tá lá fora, se o seu marido, meu cunhado, tava dentro da sala, que tá chorando mais do que a bebê que tá nascendo? E a dúvida é justamente essa. No hospital, geralmente tem um vidro, dependendo do hospital, né? Tem uma sala com vidro que as pessoas podem assistir. Quando é domiciliar, tá liberado, família, como é que funciona isso? É uma decisão da mulher. A mãe quiser, Quando eu falei que eu coloquei ali a mulher como protagonista, ela é a protagonista, ela é a gerente do parto dela. Então, ela escolhe quem vai estar nesse parto. Normalmente, a gente incentiva essa mulher a fazer um plano de parto, colocar no papel mesmo, como que você gostaria que estivesse o ambiente. Se você quer com pouca luz, com mais luz, com música ambiente, se você quer uma aromaterapia, uma cromoterapia. E a família, a gente também coloca no plano de parto. Quem vai estar nesse momento? Quem é importante para você? Então, normalmente a mulher vai escolher ali o parceiro ou a parceira dela, ela vai escolher também, dependendo da mulher, a mãe. Tem mulheres que não querem a mãe de jeito nenhum, tem mulheres que não querem a mãe e depois elas pedem para a mãe estar. Então, quem faz, quem faz é essa mulher que vai escolher ali as pessoas que vão compor o parto dela, esse momento que é tão importante. Tá. E pra gente finalizar, eu tenho uma curiosidade também em saber se, assim, os especialistas, né, do assunto, existe algum especialista que diz, não faça isso, vá para o hospital, porque é perigoso, alguma tese, né, que realmente mostra que pode ser que seja perigoso, questões de segurança, existe alguma conversa com especialistas a respeito dessa falta de segurança? Sempre tem. A gente costuma falar que quando porque oferta-se cesarianas, né, hoje em dia, é ofertada cesariana para a mulher, às vezes ela está ali de semanas de gestação. Normalmente não colocam para ela todos os riscos da cesariana. Então, quais são os riscos da cesariana?
Vários riscos. A gente fala até de lesão na bexiga, lesão no intestino, infecção de ferida operatória. Então, a mesma coisa é o parto domiciliar. Então, para a mulher é colocado ali todos os riscos de maus desfechos e que envolve esse parto domiciliar. E existem profissionais que aproveitam o desconhecimento, não conhecem sobre parto domiciliar, são profissionais às vezes médicos ou enfermeiros, mas que da parte de parto domiciliar eles não conseguem entender, nunca estudaram, então eles não sabem o que faz a segurança do parto domiciliar. Então acabam até criticando. Então, da mesma forma que tem ali as críticas à cesariana, as críticas ao parto hospitalar, também tem as críticas ao parto domiciliar, sim. Olha, a verdade é que o que acontecer sempre vai ter crítica, né, minha amiga? É verdade. Mas foi muito importante esse bate-papo. Você que está gestante aí em casa, tem curiosidade, quer saber, tem vontade. Isa, se você puder, passa pra gente. Eu não sei se você costuma falar sobre essas coisas nas suas redes sociais. Como é que essas pessoas te encontram? Falo bastante nas redes sociais. Então, eu estou no Instagram, enfe.isaortiz. Esse Instagram eu uso bastante, meu trabalho, divulgo bastante as fotos, vídeos do meu trabalho. Estou também atendendo como equipe, comadre, com 2 M's, fica ali no Tatuapé, essa equipe também é excelente. Legal. Também acompanha a parte domiciliar, é onde vai me encontrar. Ah, que legal. Então tá Foi bom, ótimo, né, foi Kelly? Ó, ótimo, próximo não vou tirar parto dúvida. da Kelly, vou falar com seu marido e vou falar com a Isa. Tô brincando, Kelly. Quem sabe, né? Quem sabe. Mas, Isa, muito obrigada pela Obrigado, sua viu, presença. Isa? Volte mais vezes, né? Porque tem muito Tem muita coisa assunto pra para falar. muita coisa ainda, né? Longa, É é verdade. um leque. Obrigado, viu, Isa? Muito mais uma obrigada, vez. viu? Gente, ó, seguinte, nós vamos para um rápido intervalo. E olha, Bruno, hoje tem muitos desafios ainda, né? Exatamente. Daqui a pouco tem brincadeira aqui, como toda quinta-feira. Então fica coladinho com a gente que a gente já volta. Todo mundo tremendo, hein? Até daqui a Fica pouco. aí.